Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Catequese em Cristo. Nós estamos iniciando neste momento o encontro número 17. Como vocês sabem, nós estamos intercalando temas bíblicos e outras temáticas cristãs. Então, a gente está nessa sequência e hoje, nesse encontro, falaremos sobre, ainda no Antigo Testamento, só que agora os livros sapienciais. Nós estamos mudando de grupo. Vocês já viram que a gente já tem uma grande estrada percorrida, mas ainda temos muitos encontros para concluir a nossa jornada. E já de início desejo que a paz de Jesus, o amor de Maria, permeie seu coração, sua mente, sua vida e de toda a sua família, para que juntos nós continuemos seguindo nos ensinamentos de Jesus. Vamos lá então? Antigo Testamento, livros sapienciais. Olha só, para a gente não esquecer o passo a passo onde nós estamos, Antigo Testamento, já falamos do Pentateuco, falamos também de todos os livros históricos, né? Tem uma subdivisão dos históricos que a gente viu, deuteronomistas, cronistas, midrásticos, e agora a gente vai falar sobre os livros sapienciais. Olha só, livros sapienciais, o que eles são? Apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel, o povo de Deus. A palavra sapiência quer dizer sabedoria, de onde vem também Homo sapiens, né? O homem racional, o homem que tem sabedoria, conhecedor das coisas de uma forma racional. Em Israel, a sabedoria não representa a cultura assimilada graças à acumulação de conhecimentos. Não é essa forma, ou melhor, não é este conceito de sabedoria, né? Acumulação de conhecimentos. Em Israel, a sabedoria é adquirida através do bom senso diante das experiências de vida. Então é disso que os livros sapienciais tratam. Não é apenas uma acumulação de conhecimentos, de saberes, mas sim de viver e absorver as experiências concretas de vida. Por isso que nós temos esses livros tão especiais, tão profundos. Olha só, um mais intenso que o outro: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Então todos esses livros, esses 7 livros sapienciais, eles nos trazem isso: bom senso diante de experiências concretas da vida, muito mais do que acumulação de conhecimentos. Compreendemos o foco dos livros sapienciais? Compartilhar a sabedoria e a espiritualidade de Israel. E para que a gente esteja bem situado, né, onde nós estamos, vocês sabem que eu sou muito didático, sempre trago esse quadro e assim a gente compreende que passo, em que altura nós estamos dessa jornada catequética sobre a Bíblia. Antigo Testamento, já passamos do Pentateuco, livros históricos aqui, passamos sobre todos eles, e hoje, nesse encontro, vamos abordar os 7 livros sapienciais. Maurício, mas vamos falar dos 7 livros num único encontro? Sim, vamos falar. Lembro e reforço aqui para vocês, como nós estamos fazendo um trabalho catequético, a gente não se aprofunda em todos os detalhes bíblicos, né? A gente não pega cada livro e discorre sobre tudo que ele nos traz, mas sim, a gente faz um apanhado daquelas informações que contextualizam o entendimento bíblico, e dessa forma nós conseguimos construir esse conhecimento cristão que nos ajuda a aumentar e a trabalhar a nossa fé. Se você quiser se aprofundar com mais intensidade em todas as temáticas bíblicas, a gente também tem um projeto só para isso, que chama-se A Bíblia em Resumo. Vocês estão vendo o link aí, e é resultado de um estudo bíblico que levou alguns anos, né? Eu peguei cada frase, cada versículo, cada vírgulazinha da Bíblia e desenvolvi alguns materiais que podem ajudar você e outras pessoas a ter esse entendimento mais profundo, ok? Então, se tiver essa curiosidade de uma jornada bíblica bem intensa e profunda, tá aí a dica. Mas aqui no Catequese em Cristo, a gente traz os conhecimentos, traz as informações para que elas também sejam internalizadas à nossa cristandade. Vamos lá? Vamos falar deles então. Começando por um maravilhoso. Todos vocês já devem conhecer um pouco da história de Jó. Se não conhecem com detalhes a história, mas já devem compreender que se trata de um livro que fala sobre paciência, sobre espera, sobre fé. E é um livro que está aqui, no Antigo Testamento, grupos sapienciais. O grupo sapiencial não tem subgrupos, né? São 7 livros dentro do grupo. Jó 22, é o livro número 22, 73. Vocês estão vendo como a gente está caminhando, a gente está trilhando uma estrada muito intensa, muito bonita,
Que legal, estamos juntos mais uma vez aqui neste propósito. Jó é um livro de 42 capítulos, um livro bem extenso, ele é muito profundo, é uma verdadeira jornada que Jó se lança e participa. Então vamos entender aqui algumas informações que podem nos contextualizar o livro de Jó. Revela em forma de drama que Deus é misericordioso e sua bondade é gratuita. Então esse talvez seja o grande objetivo do livro de Jó, dessa história profunda, maravilhosa, né? Revelar que Deus é misericordioso, sua bondade é gratuita, e ele é assim de todas as formas, em todos os contextos. Jó era conhecido por sua justiça, sendo escolhido pelo autor por ser um herói com as características de um verdadeiro israelita. Então estamos falando de um homem justo, de um homem que tem a bondade em seu coração, um homem que pratica aquilo que Deus pede. Esse era Jó. E é por isso que ele é escolhido como personagem principal dessa obra tão impactante. É possível haver uma relação totalmente gratuita entre homem e Deus? Esse é um grande questionamento que o livro nos traz. Em Jó, não há leis ou regras para receber o amor e misericórdia do Senhor. Então, esses elementos que eu trago aqui para vocês, eles nos ajudam a contextualizar o que acontece no livro. A história de Jó, que eu recomendo e aconselho que vocês leiam ela na íntegra, ela fala justamente disso, um homem muito justo, um homem muito piedoso, muito bondoso, que lhe é tirado tudo. E Jó vai sofrendo essas provações e essas tentações ao longo de sua jornada. Diálogos com Deus, tentações que ele vai sofrendo. Em muitos momentos ele vai quase esvaindo as suas forças, mas ele se agarra na misericórdia e na bondade de Deus. Então essa é a história de Jó. Ele vai sendo muito, mas muito tentado a desistir, né? Tentado a jogar a toalha, a abandonar tudo, mas ele mantém-se firme. E é por isso até que existe um ditado que nós utilizamos muito no dia a dia. Eu, pelo menos, sempre ouvi esse ditado e até os dias de hoje eu pratico, né? A paciência de Jó, né? A gente tem que ter uma paciência de Jó. Por quê? Porque Jó, de fato, nesse drama vivido, nesse drama apresentado na obra, ele testa de todas as formas possíveis a paciência, a sua resiliência para manter-se vivo e forte na fé. Como eu comentei, e assim como acontece na nossa vida, em muitos momentos essa força vai caindo, ela vai voltando, parece que tudo se esvai, então Deus vai e age maravilhosamente na vida, não só de Jó, mas na vida de todos nós. Então a obra de Jó, ela traz pra gente essa experiência de fé, paciência, recompensa e vitória unida, grudada à misericórdia e bondade de Deus. Um livro de fato maravilhoso. Avançamos então para os Salmos, que é uma coleção espetacular de cânticos. Nós temos 150 deles, olha aqui, ó. Estamos falando do livro número 23 dos 73 livros bíblicos. Reúne 150 orações em formato de cânticos, poesias ou expressões amorosas da vida em Deus. É considerado o coração do Antigo Testamento. Por que tem essa consideração, né? Por que é atribuído esse nome de o coração do Antigo Testamento? Justamente porque o Salmo ele é um pouco livre de didática, ele é um pouco livre de explicações, de teorias. Ele traz aquilo que é amoroso, aquilo que é sentimental, né? Puramente na ligação entre o homem e Deus. Como se não houvesse muitas regras, né? As coisas são ditas e apresentadas nesses louvores, nessas orações, que segundo as escrituras e a história, eram utilizadas no Templo de Jerusalém. Então, são orações que foram constituídas, a maioria delas por Davi, por Salomão e por outros autores, para serem utilizadas nas celebrações no grande templo de Jerusalém. Então, por tratar de assuntos e apresentar tudo de uma forma muito intensa, muito sentimental, muito amorosa, mesmo que os temas sejam negativos, mesmo que exista assim um drama, pedidos por socorro, é chamado de o coração do Antigo Testamento. Faz-se até uma comparação com o Evangelho de João, né? Para quem vai ver, para quem já conhece ou para quem ainda vai se aprofundar aqui no Catequese em Cristo, o Evangelho de João é considerado o Evangelho do amor, o Evangelho da glorificação, justamente por isso também, por não ter muita didática, por não se prender muito a questões formais da escrita, né? O foco está em expressar e exaltar o amor de Deus. Então aqui a gente vê basicamente a mesma coisa. A palavra salmo ela significa oração cantada e acompanhada com instrumentos musicais.
Então, salmo é uma palavra que tem essa representação. São orações utilizadas para louvar, geralmente acompanhada de instrumentos musicais, né? O próprio Davi, a gente sabe pela história, ele era um instrumentista, ele tocava harpa, tocava alguns outros instrumentos. O jovem Davi, ele tinha essas funções, né? Ele adorava orar, rezar e proliferar a palavra de Javé através da música. Os reis Davi e Salomão, além de Asaf, Emá e Etã, que são filhos de Coré, conhecido como filhos de Coré, são considerados os autores dessas 150 orações. A grande maioria está atribuída a Davi, se eu não me engano, umas 70, 80 delas. Então são muitas mesmo. E por que talvez essa ligação tão forte, né, de Davi e Salomão na escrita da maior parte dessas orações? Porque é através de Davi e de Salomão que o templo é construído. Na gestão, no reinado de Davi, tudo ali foi concebido, né, as ideias, a motivação, né, toda a espiritualidade que cercava o primeiro grande rei ungido de Israel, o rei Davi, na construção do templo, mas ela acontece efetivamente com Salomão. Então, como Davi e Salomão têm uma ligação muito forte com as funções e atividades do grande templo que viria a ser construído, a maioria dessas orações cantadas, elas foram feitas por ele justamente para integrar-se às celebrações que seriam praticadas lá. Compreendemos? Essa é a explicação, ou talvez a orientação histórica bíblica mais plausível, né? Aquela que tem mais coerência. Então falamos aqui do livro de Jó e também falamos dos Salmos. Eu tive e ainda tenho por hábito de sempre em algumas orações, especialmente as orações noturnas, escolher um salmo para poder proferi-lo, para poder rezá-lo à noite, né? Justamente pela capacidade amorosa que os salmos têm de falar as coisas de Deus de uma forma que nos toque profundamente. Como eu comentei, né, são vários tipos de focos e palavras diferentes, né? Nós temos palavras de exaltação e exortação ao amor de Javé, de Deus. Também temos súplicas, existem orações que são verdadeiras obras penitenciais, algumas até muito amarguradas, então a gente tem de tudo um pouco. São coisas que refletem muito a nossa caminhada desafiadora até o reino dos céus. Vamos lá. Temos também Provérbios, 31 capítulos, estamos aqui no livro 24 do 73. Provérbios são curtas frases que reúnem experiências da vida popular. A sabedoria que vem de Deus é expressa na vida e na rotina de seu povo. Então essas curtas frases que compõem os provérbios, elas ajudaram e continuam ajudando as pessoas a terem reflexões muito rápidas sobre aquilo que acontece no dia a dia. Então, sem muitas explicações, sem histórias muito grandes, essas curtas frases acabam trazendo ali aquele impacto necessário para que as pessoas pudessem mudar, pudessem transformar a sua visão seguindo as orientações de Deus. Então é uma estratégia, uma forma bastante interessante de oração e de transformação. Apresenta inicialmente reflexões sobre a origem e essência da sabedoria. A partir do capítulo 10 apresentam-se as curtas frases que refletem a vida do povo. Então, como vocês podem perceber, o grande objetivo de Provérbios é justamente esse: trazer reflexões que causem um impacto rápido, né? Que possam ter ali um poder de transformação da palavra de uma forma muito incisiva, muito pontual. Então são frases das mais diversas, em geral expressando a sabedoria que vem de Deus, para que as pessoas pudessem se alimentar dessa sabedoria de uma forma muito objetiva, que não deixasse muitas dúvidas, né? Por isso, um livro maravilhoso e essencial para todo esse processo catequético que a gente vive. Avançamos para Eclesiastes, né? Não é eclesiástico, Eclesiastes. Antigo Testamento, sapiencial, livro 25 do 73. O nome Eclesiastes deriva de Coelet, pregador, função desempenhada pelo autor. Então o autor de Eclesiastes, ele era um grande pregador, um profundo pregador judaico, e essa função tinha esse nome de Coelet, por isso o nome. Em seus 12 capítulos, ele retrata a situação do povo quando a região era dominada pelos gregos, por volta ali do século III a.C. Vocês vão perceber que muitos livros da Bíblia, especialmente livros ali que estão do meio para o final do Antigo Testamento, falam sobre esse período onde os gregos tinham um grande domínio em Israel, né?
Inclusive, segundo Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, fala também muito sobre esse momento, porque foi um período muito impactante aos israelitas. Eles sofreram uma opressão que não era apenas uma opressão econômica, mas uma opressão cultural, uma opressão religiosa. Os gregos, eles tinham uma grande interferência. Toda vez que os gregos afetavam, invadiam, usurpavam alguma outra região, eles não iam apenas com objetivos econômicos e territoriais. Eles sempre, os gregos, tinham esses objetivos também de mudar a forma de pensar, de mudar a forma de sentir, de mudar a forma de se relacionar com divindades. Por isso que esse período de 2, 3 séculos antes de Cristo foi um período muito difícil para os israelitas. E o Eclesiastes, olha aqui, ó, a opressão que eles viviam pelos gregos gerava desânimo pela essência da vida. Então as pessoas, elas iam se desmotivando. Poxa, né, a gente constrói, nós como israelitas construímos, reconstruímos e tudo é destruído. Construímos, reconstruímos e tudo é destruído. E mais uma vez isso estava acontecendo. Nossa, imagina, passaram por prisão no Egito, depois por exílio babilônico, exílio assírio, e aqui os gregos invadindo, meu Deus, né? Então esse desânimo, através do livro de Eclesiastes, havia um incentivo para que eles reconstruíssem interna e externamente tudo aquilo que era sagrado, tudo aquilo que fazia parte do contexto religioso de Israel. Então esse é o grande objetivo de Eclesiastes. O autor, que era um grande pregador judaico, diante da opressão grega que estava causando esse desânimo, ele falava, galera, vamos lá, para cima, não vamos esmorecer, vamos nos manter firmes na fé, porque Javé carrega a cada um de nós. O que é bastante interessante é que esse livro é escrito mais ou menos uns 100 anos antes da revolta dos Macabeus, que a gente falou dela alguns vídeos para trás aí. Por que isso é interessante? Porque muito possivelmente este livro, esta obra, influenciou muito os Macabeus. Lembra Matatias, Judas Macabeu e seus irmãos? Provavelmente, como aqui a gente está num período bem próximo de tudo que os Macabeus fizeram, Eclesiastes deve ter dado um incentivo muito grande a eles, para vocês perceberem como as obras de Deus vão se complementando. Isso é muito maravilhoso, né? A caminhada do povo de Deus, ela foi tendo altos e baixos e parece que é um quebra-cabeça perfeito que Deus foi montando ao longo da história. Então esse é o grande objetivo e sentido de Eclesiastes. Então, ó, falamos de Jó, dos Salmos, dos Provérbios, de Eclesiastes e agora vamos para mais 2. Cântico. Na verdade, o livro chama Cântico dos Cânticos, mas ele é conhecido apenas por Cântico também. Estamos aqui no livro 26 do 73. É um livro mais curto, 8 capítulos, e trata-se de uma coleção de cantos populares que falam sobre o amor, possivelmente utilizado em festejos matrimoniais. Expressa o amor humano sendo vivenciado na plenitude, sempre considerando Deus como origem do sentimento. Tem esse nome por trazer uma coleção desses cantos populares. Como está explicado aqui, se você tiver curiosidade de ler na íntegra o livro do Cântico dos Cânticos, ou até mesmo na Bíblia em resumo, que vai trazer um olhar aprofundado, uma explicação bem interessante também, vai ficar muito claro que o autor desses cânticos, ele fez um trabalho maravilhoso em poder relacionar toda a expressão amorosa de Deus nos momentos mais importantes da vida de um homem e de uma mulher, que é o seu matrimônio. Então esses cânticos acabaram reforçando, eles se transformaram em grandes orações para que a constituição de uma família estivesse sustentada por Deus. Olha só que interessante, não apenas havia a celebração do matrimônio judaico, no caso, né? Mas os cantos escolhidos eram orações que selavam aquele momento. Por isso o livro é tão importante. E são orações, inclusive, utilizadas muito em algumas leituras do tempo comum, nas nossas celebrações, nas nossas missas, né? Existem alguns períodos do tempo comum que se utilizam muito desses cânticos, especialmente quando estamos próximo de festas marianas, né? Tudo aquilo que se relaciona muito ao amor traz um pouquinho de cânticos para nós. Avançando, vamos agora para a sabedoria. Esse, para mim, é um dos livros preferidos da Bíblia. Claro que todos são majestosos e magnânimos, em especial os evangelhos. Mas esse livro, ele traz pra gente uma transformação muito grande na compreensão de sabedoria, né? Às vezes a gente tem o entendimento que sabedoria é apenas o acúmulo de conhecimentos, mas a gente vê que não necessariamente é só isso. Sabedoria vai muito além de acúmulo de conhecimentos, né? Da gente decorar coisas e conseguir ter esses conhecimentos armazenados na nossa mente, no nosso corpo, né? Sabedoria vai muito além disso. E esse livro nos traz esse contexto de uma maneira muito especial.
Estamos aqui avançando, né? Sapienciais, livro número 27, 19 capítulos. Escrito por volta do ano 50 a.C. em Alexandria, ou seja, um período muito próximo à vinda de Jesus. E também já era um período onde o Império Romano estava aí disseminando todo o seu poder e acumulando terras, acumulando novos territórios, né? Então a sabedoria, o livro da sabedoria é escrito em meio a isso, ao avanço do Império Romano e à proximidade da vinda de Jesus. O objetivo é reforçar a fé e a esperança de um povo oprimido pelos gregos, lembra? A opressão dos gregos ela durou mais ou menos ali uns 250 a 300 anos, do século 3 a.C. até bem pertinho do avanço do Império Romano, ali 50, 80 a.C., que é justamente esse momento. Então, a gente falava, até aqui, vou voltar um pouquinho, a gente falava no período de Eclesiastes, né, que o próprio livro do Eclesiastes já estava sendo escrito 3 séculos antes de Cristo para reavivar a fé desse povo e dar motivação. E aqui em Sabedoria a gente ainda tinha esse motivo. E já tinham se passado aqui 200 e poucos anos, né? Ali é Eclesiastes mais ou menos 300 anos antes de Cristo e Sabedoria escrito 50 AC. Muitos judeus deixavam de lado crenças, ritos e identidade moral para evitar represálias. Lembra? Os gregos eles não apenas dominavam o território e a economia, mas também eles dominavam a mente, a religião das pessoas. Eles queriam que tudo fosse da forma como eles pensavam. Então, nesse período, os judeus, para evitar castigos, represálias, eles seguiam aquilo que os gregos estavam mandando e deixavam de lado a própria espiritualidade. O autor enfatiza: a justiça é imortal e Deus não os desampara em nenhuma circunstância. Por que ele tem esse nome da sabedoria? Porque para dar essa explicação, para reavivar esses judeus a manter-se vivos na sua fé, não deixando que nem gregos, nem quaisquer outros povos tirassem a fé e a espiritualidade em Javé, eles explicam como Deus pensa e como Deus trabalha a sabedoria, né? Dizendo que a sabedoria é muito mais o sentimento de um povo em manter-se firme do que em absorver conhecimentos na sua mente. Lembra que eu falava que tinha uma abordagem bem bonita? Esse é o grande foco da sabedoria. Sabedoria, judeus, não é o Maurício que está falando, é o autor do livro. Sabedoria, judeus, é a capacidade de vocês terem conhecimento, terem a consciência de algo e manter-se firme nesta fé. Isso é ser sábio, é deixar que Deus continue vivo e presente no coração de vocês, mesmo com as adversidades. Essa é a verdadeira interpretação, o verdadeiro entendimento de sabedoria apresentados pelo livro. A fé deve permanecer viva, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, mantenham a esperança. Isso é sabedoria. E avançamos aqui para o último livro dos Sapienciais, que vocês estão vendo que são livros muito bonitos e profundos. Eclesiástico. Nós tivemos o Eclesiastes, Coelet, pregador, lembram? Escrito ali por volta de 300 a.C. E aqui nós temos o Eclesiástico, que é o livro número 28 do 73. Como estamos avançando, hein? Livro de uso oficial na formação doutrinária das bases religiosas, significando livro da igreja ou livro da assembleia. Então, Eclesiastes era pregador, que vem de Coelet. E eclesiástico significa o grupo, a igreja, a comunidade onde esse pregador apresenta as palavras de Deus. Beleza? Se Eclesiastes, Coelet, é o pregador, eclesiástico é o ambiente onde a pregação acontece. Ok? Por isso que eles têm um nome muito parecido. Um é o que prega e eclesiástico é a comunidade que recebe. Por isso ele tem esse nome. É um livro mais extenso e, como vocês percebem, esse livro traz muitas regras e orientações de como a doutrina judaica ela funciona no dia a dia das pessoas. Por isso que é um livro tão importante. E claro que essas explicações também avançaram e hoje representam parte da doutrina cristã. Obviamente, sempre falo e reforço. O que somos nós cristãos? Nós somos os judeus que acreditaram nas Escrituras, na vinda do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, aqueles que continuam judeus até hoje são os que creem em Deus, mas ainda aguardam seu Salvador, e que Jesus foi apenas mais um profeta. Para nós cristãos católicos, nós somos judeus que cremos que o Messias já veio e continua vivo no meio de nós. Ok? Sempre reforço isso para que a nossa catequese esteja profunda e bem alicerçada.
Então esse livro do Eclesiástico, que traz essa formação doutrinária, ele foi escrito em hebraico por volta de 150 a.C., ainda o período... Vocês percebem que muitos desses livros sapienciais foram escritos nesse período dos gregos invadindo Israel. Por quê? Porque precisava ser reavivada a força de um povo para que eles se mantessem firmes e vivos no judaísmo, na sua espiritualidade. Então, em geral, os livros dizem: israelitas, povo de Deus, não deixem que nem gregos nem quaisquer outras pessoas afetem o seu sentimento e a sua relação com Javé. Ok? Os livros estão pedindo isso, reavivem a sua fé, mantenham-se firmes em Deus. Por isso que muitos livros foram escritos nesse período de invasão grega, de domínio grego, mais ou menos de 300 a.C. até a vinda de Jesus. E Jesus ben Sirac foi aquele que escreveu. Olha só que coincidência, inclusive, o nome dele, né? Apresenta reflexões sobre o período em que israelitas passavam por domínios, como o egípcio. Na parte sul de Israel, os egípcios ainda dominavam e controlavam bastante coisa, e na parte norte, em especial, sírios e gregos estavam ali martelando o povo. Vocês percebem que Israel sofria pressão de todos os lados, né? Nesse período, os gregos é que tinham um domínio grande, mas ainda tinha egípcios, sírios tentando sempre interferir e invadir Israel. Reforço, por isso tantos livros. Expressa uma longa meditação sobre a fidelidade dos hebreus ao longo da história e das provações que sofreram. Então, nessa formação doutrinária, basicamente as orientações do livro eclesiástico mantenham-se firmes na fé. Temos aqui regras, temos aqui doutrinas, temos orientações para que estejamos vivos na fé em Deus. E dessa forma, somando todos esses livros e todos os outros que nós temos na Bíblia, estamos aqui até hoje, falando de Jesus Salvador, falando do nosso grande Deus Criador, porque livros e homens como esses que nós apresentamos aqui no Catequese em Cristo deram muitas vezes suas vidas para que a palavra de Deus estivesse viva e continua até hoje em nossos corações. E aí, o que vocês acharam dos livros sapienciais? São 7 livros muito profundos e, claro, reforço aqui o convite, não só para você, para sua comunidade, familiares e amigos. Quer se aprofundar mais especificamente em temas bíblicos? A Bíblia em Resumo pode te ajudar. A gente se vê no próximo encontro. Que Deus esteja presente no meio de sua vida, abençoando seu coração, sua mente e sua alma, de toda a sua família. E que Maria conforte com sua misericórdia e com seu carinho tão amoroso por cada um de nós. Nos vemos já já. Tchau, tchau.